A necessidade do arquiteto é criar aquele uníssono de partes e detalhes que, nas melhores edificações de todos os tempos, remontou miraculosamente os processos imaginativos a quantidades matemáticas e contextos geométricos. Erich Mendelsohn, 1887 a 1953. Marcus Vitruvius Polo, comumente conhecido como Vitruvius, foi um arquiteto e engenheiro romano que trabalhou no primeiro século antes da nossa era. Foi o autor de um tratado teórico e técnico detalhado que sobrevive como a mais antiga e a mais influente de todas as obras sobre a arquitetura. A posição de Vitrúvio como o arquiteto mais influente de todos os tempos é atestada pelo seguinte fato. Durante séculos, as instruções detalhadas fornecidas nos 10 livros de arquitetura foram seguidas mais ou menos fielmente em toda a extensão de tempo coberta pelo Império Romano. Após a queda desse império, as formas bárbaras de arquitetura foram introduzidas e as instruções canônicas de Vitrúvio foram largamente ignoradas ou deturpadas. Após quase um milênio de obscuridade, a redescoberta de suas obras anunciou a renascença na arquitetura. Quando seu livro tornou-se, repentinamente, a autoridade principal consultada pelos arquitetos. Seus preceitos foram, a partir de então, aceitos como sacrossantos. Na verdade, os maiores arquitetos da Renascença na Itália, Michelangelo, Bramante, Vignola e Palladio, foram todos eles estudiosos ardorosos da obra de Vitrúvio, e cada uma de todas as suas obras-primas deriva diretamente dos sistemas proporcionais enumerados por Vitrúvio. Os 10 livros escritos por Vitrúvio são um cômputo completo da arquitetura, desde a educação inicial do arquiteto, passando pelos princípios fundamentais da arte, da localização, geomântica, dos templos e das cidades, das casas para moradia, dos materiais e das formas de arquitetura, até a pintura, a maquinaria e as artes militares. Segundo Vitrúvio, a arquitetura depende da ordem, do arranjo, da simetria, da propriedade e da economia. A ordem proporciona a medida exata das partes de uma obra, consideradas isoladamente, e da concordância simétrica das proporções de todo o edifício. O arranjo envolve a colocação das coisas em sua ordem própria, sendo as suas formas de expressão a planta baixa, a elevação e a perspectiva. Inclui a utilização sucessiva apropriada dos compassos e da régua, o artifício fundamental do geômetra. A euritmia consiste na beleza e na conveniência no ajustamento das partes. Vitrúvio afirma que quando se consegue a comodulação perfeita, a ligação de todos os elementos arquitetônicos com o todo por meio de um sistema de proporção, consegue-se também a euritmia. Isso nem sempre era possível por razões técnicas, mas a simetria dinâmica, um conceito encontrado nos escritos de Platão, provou ser frequentemente um substituto aceitável. Na simetria dinâmica, embora os elementos lineares não sejam comensuráveis, as superfícies construídas sobre eles podem ser comensuráveis, encadeadas por meio de uma proporção racional. A simetria é a concordância justa entre as partes da própria obra e a relação entre os diferentes elementos e todo o esquema geral de acordo com uma determinada parte escolhida como padrão. Assim, no corpo humano, Vitrúvio demonstra a harmonia simétrica que existe entre o antebraço, o pé, a palma, o dedo e outras partes menores. Compara essas partes às partes de um edifício, continuando a antiga tradição do edifício sagrado, visto em termos do corpo de um homem, e assim em termos do microcosmo. Vitrúvio
define a propriedade como aquela perfeição de estilo que surge quando uma obra é construída peremptoriamente segundo princípios canônicos. A propriedade emana da prescrição, dos métodos aceitos para a construção dos templos dos deuses. Vitrúvio deve ser agradecido pela preservação dessas formas prescritas, pelos edifícios em campo raso, abertos para o céu, em honra de Júpiter, do raio, dos céus, do sol ou da lua para Minerva, Marte e Hércules. A ordem dórica para Vênus, Procérpina, Flora, para a água da fonte e para as ninfas. A ordem coríntia, e para Juno, Diana, Baco e entre outros deuses, a ordem jônica. A propriedade, todavia, também podia ser conseguida pela ereção de templos em terrenos saudáveis onde existissem fontes convenientes. Os santuários deviam ser construídos nessas fontes, e este era um dos princípios fundamentais para templo, que sublinhavam o que agora é conhecido como geomância. A propriedade também era conseguida nos edifícios pela orientação apropriada, de maneira que a luz pudesse ser utilizada para o benefício supremo de todos. A economia, o último princípio de Vitrúvio, é autoexplicativa. Todas as suas máximas ecoam o funcionalismo realístico do mundo antigo, concedendo todas as condições antes de se decidir sobre a forma de um edifício enquanto sob o controle global da geometria sagrada. Assim, conseguia-se uma síntese de natural e artificial, terreno e celeste, um equilíbrio a que o movimento ecológico moderno está tentando chegar com muito esforço. Vitrúvio, embebido na harmonia geomântica antiga entre o homem e o mundo, viu o desenho do edifício em termos do corpo de um homem. Os desenhos, bastante conhecidos que mostram o corpo de um homem superposto a uma geometria, são conhecidos até hoje como homem vitruviano. Todavia, nem todo arquiteto vitruviano trabalha com as proporções do corpo de um homem. Elas estão reservadas aos templos. A estrutura do teatro e da cidade, construções com funções materialmente diferentes, está relacionada à forma conceptual do mundo e é mais radial do que linear. A construção do teatro, pela primeira vez dada por escrito por Vitrúvio, mas certamente de uma antiguidade maior, demonstra sua natureza como um microcosmo do mundo. Essa ideia foi retomada na Renascença e cultuada no Todo Mundo é um Palco, de Shakespeare. E, na verdade, fisicamente, nesse teatro tão adequadamente chamado Globo. A estrutura do teatro prescrita por Vitrúvio era a seguinte: tendo fixado o centro principal, desenhar uma linha de circunferência equivalente ao perímetro da base e nela inscrever 4 triângulos equiláteros, a distâncias iguais e tocando a fronteira do círculo, como fazem os astrólogos na figura dos 12 signos do zodíaco, quando eles estão procedendo aos cálculos da harmonia musical das estrelas. A partir desse esboço, de adtriângulo, as várias partes essenciais do teatro eram proporcionais. Mesmo o cenário era baseado no triângulo, em peças triangulares de maquinária que giram, cada uma delas com 3 faces decoradas. Há 3 espécies de cenas, uma chamada trágica, a segunda cômica e a terceira satírica. Até mesmo os eventos representados nesse teatro estavam divididos em 3. Todavia, este não foi o único tipo de teatro descrito por Vitrúvio. O teatro grego baseava-se mais em 3 quadrados do que em 4 triângulos, uma geometria duodécupla alterada, que propiciava uma distribuição alternativa dos elementos que guardava a natureza diferente dos dramas ali representados. O pronunciamento de Vitrúvio
sobre a geometria grega talvez seja a mais expressiva das suas exposições sobre a função da geometria sagrada e sobre sua posição na corrente principal do pensamento hermético. As diversas partes que constituem um templo devem estar sujeitas às leis da simetria. Os princípios dessa simetria devem ser familiares a todos os que professam a ciência da arquitetura. A proporção é comensuração das várias partes constituintes com o todo e o fundamento da existência da simetria, pois nenhum edifício pode possuir os atributos da composição em que a simetria e a proporção não sejam observadas. E aí, nem existe a conformação perfeita das partes que se pode observar num ser humano bem formado. Portanto, a estrutura humana parece ter sido formada com tal propriedade que os muitos membros são proporcionais ao todo. A obra de Vitrúvio sobre a arquitetura foi uma tentativa de compilar um compêndio completo do conhecimento aplicado. Com esse objetivo, ele expôs não só a geometria sagrada das partes dos edifícios e a sua relação com os edifícios inteiros, mas também o planejamento de cidades. Após descrever os atributos para o sítio de uma cidade, enumera os pontos que a cidade ideal deve conter. Naturalmente, a cidade baseava-se numa geometria rigorosa, mas sendo um esquema ideal, nunca foi construída durante a duração do Império Romano. 1500 anos deveriam passar antes que essa cidade planejada fosse iniciada. A cidade vitruviana, como é conhecida, foi planejada sobre uma forma octogonal. Esse desenho opõe-se ao modelo das colônias romanas, então predominante, que era um retângulo quartado. A cidade octogonal dividia-se de acordo com os ventos. Vitrúvio leva muito a sério o conceito dos 8 ventos, embora possa tê-lo feito para ocultar uma doutrina mais esotérica da geometria. Tradicionalmente, as 8 direções do compasso eram dominadas segundo um vento. Esse sistema ainda estava em uso na Itália no século XVII da nossa era, em instrumentos de agrimensura. Um circunferentor feito em Modena em 1686, que está agora no Museu da Ciência em Londres, exibe um mostrador de bronze sobre o qual foram gravados os nomes de 32 ventos, um desenvolvimento daqueles usados na época de Vitrúvio. A fim de dividir o círculo para determinar as direções dos 8 ventos, Vitrúvio utiliza um método clássico da geometria, como Manasara Shilpa Shastra Hindu. Os ompalos original de que derivou a geometria é marcado por um gnomon. Esse ponto central era marcado em Atenas pela Torre dos Ventos octogonal. Vitrúvio fornece instruções precisas. Por volta da 5ª hora da manhã, tomar a extremidade da sombra projetada por esse gnomon e marcá-la com um ponto. Depois, abrindo-se o compasso para o ponto que marca a extensão da sombra do gnomon, descrever um círculo a partir do centro. À tarde, olhar a sombra do gnomon à medida que ela aumenta, e quando ela tocar a circunferência do círculo e a sombra for igual em extensão àquela da manhã, marcá-la com um ponto. A partir desses 2 pontos, descrever, com seus compassos, arcos interseccionantes, e através dessa intersecção e o centro, traçar uma linha em direção à circunferência do círculo. Eis o diâmetro que deve separar os quartos do norte e do sul. Depois, utilizando-se a 16ª parte da circunferência do círculo como diâmetro, descrever um círculo. A partir dos 4 pontos assim descritos, traçar linhas que interseccionam a circunferência de um lado a outro,
Assim teremos uma oitava parte da circunferência para Auster e outra para Septêntrio. O resto de circunferências é então dividido em 3 partes iguais em cada lado, e temos então desenhado uma figura igualmente partilhada entre os 8 ventos. A geometria aqui estava diretamente relacionada às condições astronômicas do dia escolhido para a fundação da cidade. Como o dia fora escolhido de acordo com aspectos astrológicos auspiciosos, o esboço estava, por conseguinte, diretamente relacionado àqueles aspectos, reproduzindo a velha máxima do acima como abaixo, como a República de Platão. A cidade vitruviana era mais um ideal cósmico do que uma realidade concreta sobre a Terra. Como em toda a arquitetura mística anterior ao nosso século, o aspecto luminoso simbólico era considerado a forma verdadeira, ao passo que a manifestação material era vista como uma simples sombra da sua contrapartida espiritual. A geometria sagrada possibilitava ao arquiteto a criação de um instrumento funcional em que poderiam ser utilizados ao máximo muitos atributos da forma esotérica aos níveis psicológico e espiritual. Frequentemente, as exigências da construção obrigavam o resultado final a sair fora desse ideal, mas ocasionalmente todos os fatores estavam presentes e surgia então uma obra-prima. Tais obras-primas seriam os modelos da mística da Renascença 1500 anos depois.